Alô, alô. Tô te ouvindo meio de longe. Tá estranho demais. Alô. Tô te ouvindo e tô ouvindo eu mesmo tá cortando. Tá estranho. O pessoal tá conseguindo me ouvir? Quem está sem som? Eu? Aí, agora tá falando que eu tô com áudio e você sem. É o fone. Tira o fone, rapidinho. E agora, tô com áudio? Melhorou. Agora tô ouvindo. Aí, tô ouvindo você normal. Eu E ainda eu também continuo tô sem. te ouvindo. Não, não, tô te ouvindo. De vez em quando corta, mas tô te ouvindo. Então, já você tá me ouvindo, e o pessoal não tá me ouvindo, mas o que importa é que eles estão te ouvindo. Então, as perguntas, você conseguiu ouvir quando eu fiz? Não, não, no começo alguém falou da Santa Aliança, quando eu disse que não Ó, havia. parece que agora acabou. Axé. Então, deixa eu voltar às perguntas, né? Axé. Tem uma pergunta do Cândido, gente, é muito difícil a gente se adaptar a essas tecnologias, viu? Mas que Hum. bom que tudo voltou e estamos aqui. Tem uma pergunta do Cândido, que ele está analisando o seguinte, né? Que uma das alegações dos franceses foi que não havia um tratado franco-brasileiro Sobre demandando tráfico. Sobre o tráfico. sobre o tráfico. Desde 1826, havia um tratado de comércio entre Brasil e França que funcionava muito bem. Teoricamente, todos os súditos brasileiros tinham direito de comercializar nas colônias francesas, na França metropolitana e vice-versa. Esse tratado de comércio ele funcionava, embora os franceses sempre reclamavam que pagavam muito mais caro que os ingleses, é claro, porque os ingleses tinham aquele monopólio, mas sobre o tráfico não tinha nenhum acordo específico, sabe? E aí ele questiona aqui como é que fica essa situação e o Brasil independente diante do Tratado da Santa Aliança de 1815, né, que já abordava o fim do tráfico. Então, como é que Sim, fica isso? Né? E é, uma outra questão que foi colocada pelo Alexandre Doria foi a respeito das documentações que eram perdidas, mas que de forma proposital também, né? E aí eu comentei que eu me lembrei daquele seu texto sobre o testemunho dos tubarões, né? Dessas é, documentações que foram jogadas fora. Aquele texto é exatamente. fantástico. Obrigado. E é isso, né? Basicamente foi isso. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, gente, me lembra aqui no chat, Então, né? alguém acabou de colocar aqui também sobre o Congresso de Viena. É, Pronto. é bom entender que, por exemplo, no final do século XVIII, o Napoleão tinha restabelecido o tráfico na França, né? Napoleão Bonaparte tinha restabelecido o tráfico. E quando ele perde a Batalha de Waterloo e que participa, então, a França do Congresso de Viena, ele vai se comprometer, como todas as nações que fizeram parte do Congresso, a pôr fim ao tráfico de africanos escravizados, mas isso só vai acontecer, a primeira lei do período napoleônico de 1818. E eles também, se a gente considerar, se a gente extrapolar o entendimento, eles também tiveram a sua lei para inglês ver. Porque essa lei de 1818, ela foi muito pouco aplicada. Até porque ela não penalizava como a lei que eles votaram, de fato, em 1831. Eles votaram uma lei, se não me engano, de 4 de março, não quero dizer besteira, vou pegar aqui exatamente de quando isso, 4 de março de 1831, essa sim punia de maneira severa com o trabalho forçado a quem cometesse né, crime de tráfico de africanos escravizados. Mas essa lei de 1818, ela foi muito pouco aplicada. Embora o argumento do cônsul no Recife é de que, não, eu tenho que saber tudo o que aconteceu porque o meu país tem leis severas e a gente vai procurar punir. Mas ninguém foi punido nesse caso. E não só nesse caso, porque
o responsável, que eles chamam como se fosse o consulado central, né, da França no Brasil, que ficava no Rio de Janeiro, sempre elogiava o caso do Clementina. Elogiava o caso do Sim. Clementina, do Aline e outros navios franceses que tiveram o mesmo destino, ou seja, que conseguiram serem absolvidos com o mesmo argumento de que o Brasil não tinha nenhum tipo de acordo, não tinha jurisdição sobre os navios franceses para julgá-los. E, de fato, quando a gente vai pensar no documento escrito pelo Sada Bandeira contra o Bill do Lord Palmerston, ele diz isso, se eu não me engano, ele começa dizendo isso. Seria bom se, para pôr fim ao tráfico, se todas as nações não permitissem o uso de suas bandeiras, né? Porque isso Sim. é crucial na questão do bandeirismo, né? Nas trocas de bandeira. Os traficantes de escravos utilizavam de todo subterfúgio. Falsificavam um passaporte, mudavam o nome de navio e usavam bandeiras de nações que não faziam tráfico, por exemplo, para burlar os cruzadores ingleses. Isso era de praxe, mas também no período mesmo da Guerra Napoleônica, os navios franceses faziam isso para poder levar africano escravizado da África para Martinica, por exemplo. Tem um relato interessante de um negreiro da cidade de Nantes, do porto de Nantes, que ele vai contar isso, como ele fez para mudar, né? Mudou o nome do navio, mudou a bandeira para poder chegar até Martinica. Era comum. Sim. Tem um questionamento aqui do Paulo, né? Mas o Brasil tinha que obedecer ao Congresso de Viena, não? E uma pergunta que já tinha sido feita também, e eu acabei esquecendo nessa confusão que deu aí do Instagram, que foi a pergunta da Koala Preta, né? Que Uhum. enfim, a pessoa está perguntando aqui por que esses dois processos contra a Ana Nobre Ferreira, né? Tem a ver com essa foram ações de liberdade por conta dessa ilegalidade do período, por que foram esses processos? Não, esse é o trabalho do Marcial, né? E é uma ação de justificação, chama. Ação Sim, de sim, justificação. Antes, só respondendo para o Paulo, o Brasil fez tudo certinho nesse sentido. Na verdade, se a gente olhar para as apreensões que foram feitas, o total de apreensões, acho que foram feitas nesse período, vou dizer com mais precisão, né? Foram 12 diligências entre 1831 e 1851. 12 diligências, né? Estou falando da província de Pernambuco, tá? Então, nesse sentido, na captura do Clementina, tudo foi feito certo. Na verdade, aí está uma grande questão, porque o próprio cônsul inglês no Recife vai elogiar, nesse caso, a administração pernambucana, pela apreensão, pela maneira que foi conduzida, etc. A gente pode dizer que, nesse sentido, era realmente para inglês ver. O inglês estava gostando do que ele estava vendo. Quando ele soube da apreensão, o cônsul mandou, inclusive, ordem para um navio inglês que estava na Bahia, para que o Clementina não pudesse escapar de Goiânia e ir para a Bahia. Então, eles estavam super apreendidos para saber o que ia ser feito com aquele sim, caso. E o interessante é que ele vai sempre reportando, né, para os superiores dele na Inglaterra, de que os pernambucanos, a presidência de Pernambuco, tinha de verdade se preocupado em combater o tráfico a partir do Clementina. Só que muitos outros navios foram chegando e nem passaram pelo radar, né? Porque eram sempre em praias naturais, que eram de barco. Uma vez ou outra tinha uma apreensão, mas sempre assim, apreendiam os africanos e não o barco, por exemplo, né? Enfim, a gente pode voltar a falar desse tema. Eu queria falar, então, para a pessoa que perguntou sobre as ações, né, da Cândida Maria da Conceição. Ela era uma das 188 que chegaram com Clementina, que ao fim e ao cabo passaram para 175, e aí foi desaparecendo gente, que eu tenho para mim que eram os próprios traficantes que foram dando conta disso, pegando um aqui, pegando um ali, ou também as fugas mesmo também, como aconteceu essas primeiras 4. Quando eles foram transferidos do navio para Fortaleza, já houve essas 4 fugas, né? 3 conseguiram ser recapturados e esse menor não foi. E quando houve, então, a arrematação
do restante dos africanos, a Cândida Maria foi arrematada com um outro africano chamado Joaquim. Ela, então, na época, quando ela foi arrematada, já em 1832, ela tinha 15 anos de idade e ele tinha 14. Eram menores. É uma coisa interessante também, não dá para a gente saber o percentual exato, mas a gente sabe que o maior número de... esses africanos estavam, em sua maioria, eram homens. Tem o percentual exato, eu vou dizer para vocês daqui a pouco, mas deixa eu continuar falando dela um pouquinho, senão eu vou me perder. Então, ela é arrematada a essa família Ferreira, e eles tentam, como era de praxe, né, seguir também, ensinar um ofício, a fé cristã, a ideia dos bons costumes, né, que aprendesse os bons costumes durante esses 14 anos de tutela, e eles conseguem alugar os serviços dela para terceiro. E assim era mais, segundo eles, era mais rentável, posto que eles tentaram ensinar ofícios que ela não quis aprender, né? Ou não era apta a aprender. E no final das contas, ela, ao fazer 11 anos de trabalho, julgou, né? E depois, então, da morte do seu concessionário, ela julgou que ela estava no direito de pedir uma ação de justificação para conseguir viver sobre si, né? Para conseguir sua liberdade. E é nesse sentido que ela vai colocar essa dona Ana Nobre Ferreira na justiça, né? E quando a gente vê o documento, eu vi também, porque o Marcos de Carvalho me enviou uma relação de Tribunal da Relação lá do Arquivo Histórico e Geográfico de Pernambuco, né? E você vê o processo dela, tem 58 páginas. E ela tem 2 momentos em que ela perde a ação, então ela depois contrata um advogado e consegue levar a causa dela para o Tribunal de Justiça, né, para o Supremo Tribunal de Justiça, e aí ganha ganho de causa. Mas ela perde 2 vezes, né, e mesmo conseguindo reunir mais de 10 testemunhas de gente que a conhecia, que sabia que ela trabalhava no ganho e que podia ver sobre si, que era uma pessoa idônea. Mas o argumento, por que ela perdeu as 2 primeiras batalhas? Porque o argumento que a então concessionária dela utilizava é que ela não tinha boa índole e que as pessoas, inclusive que as pessoas que testemunharam por ela, davam a legitimidade que ela estava se prostituindo, porque 2 deles eram taberneiros, por exemplo, 2 taberneiros portugueses. Então, a concessionária usou o argumento da prostituição. Diz que ela contou essa história de que ela não queria aprender nenhum ofício, né, que lhe foi proposto, e que ela estava se dedicando, na verdade, à prostituição, e que ela não deveria, então, viver sob si, né? Porque livre ela já era, mas não de fato, né? Ela era africana livre, estatuto. Quantas coisas, né, que a gente pode pegar dessa sua pesquisa aí, e agora ficar esperando esse artigo sair, né? E, por favor, uma tradução para a gente aqui também. Ele vai sair Exatamente. em francês, né? Como você disse. E eu achei muito bacana que você começou sua fala trazendo justamente esse percurso metodológico, né? E mostra como, mesmo aqueles documentos que já foram trabalhados por outros colegas, eles podem ser revistos e suscitam uma série de outras perguntas, como o Paulo falou, né? A gente tem uma tarefa aí bem interessante, que é o de pensar nas perguntas que estão sendo feitas. E exatamente. Uma coisa que esse que trabalho só para frisar, esse trabalho da Cândida, ele não é meu, esse trabalho é do Maciel. Sim, Maciel sim. Henrique Silva. Ele que fez, realmente tem um artigo maravilhoso no Afroado. Eu estou desse artigo para falar para vocês, na verdade. A minha parte é mesmo o contencioso entre a França e o Brasil no que tange o processo do Clementina. Só que, para a nossa jornada, é interessante trazer aqui, como se a gente fosse, né? A gente pega Sim. o trabalho do Marcos, que é já do final dos anos 90, pega o trabalho do Maciel, e essa parte tentando dialogar
sobre o debate, o embate judicioso, então você Sim. tem um panorama muito maior, né? Você tem, na verdade, você amplia a noção de como era difícil combater primeiro o tráfico, porque isso que eu estou dizendo para vocês a respeito dos traficantes, da redução do número de escravos, etc., foi eu calculando, né, e vendo como isso se deu também. Depois a gente vai descobrir que o próprio Elias Coelho Sintra vai se tornar promotor também de justiça no Recife, e era um dos que compraram, né, esses africanos na Barra de Goiânia. Então, como você tem a pessoa que era um traficante de escravo, que vai se tornar promotor depois, e como isso se imbrica. Tem denúncias, por exemplo, no jornal, dizendo que havia interesse de portugueses de comprar esses africanos que seriam arrematados, né, arrematá-los para levar para fora da província e mesmo fora do país, que iam sair, né, que iam sair do Brasil. Então, assim, tem toda uma gama de questão. Você tem muita gente argumentando de que como era mais vantajoso, mais rentável, inclusive adquirir o trabalho desses africanos, né, na arrematação do que comprar os africanos ilegais, né, que estavam sendo vendidos no tráfico legal. Você tem toda uma discussão interessante, né, nesse sentido. São muitos temas que acabam atravessando esse tema mais amplo, né, mais central. E eu fico pensando aqui também nessa lógica do que a gente vem conversando a respeito da aproximação dessas pesquisas com a realidade da sala de aula mesmo, né, do ensino, de como é interessante e como pode suscitar uma série de outros questionamentos também no espaço da sala de aula, a gente trazer um caso como esse, né? Como o caso do Clementina, inclusive trazendo essa discussão dos franceses dentro dessa lógica, né? Então, como é que você acha que a gente pode pensar isso no espaço da sala de aula, levando em consideração que os professores aqui da educação básica também que nos acompanham? Como é que a gente pode trazer essa pesquisa para esse universo? Tem essa dimensão, né? Travou, gente? Parece que deu uma travadinha aqui. Tá me ouvindo não, Deri? Eu agora não tô te ouvindo de novo. Pessoal, sinaliza para mim, por favor. Vocês estão ouvindo? Estão me ouvindo? Estão ouvindo o professor Derivaldo? Sinaliza aí nos comentários. Pode continuar, Deri. Só eu que não estou te ouvindo, mas o pessoal está te ouvindo, então eu vou acompanhando aqui pelo que o pessoal está comentando. Não. Travou. E agora? Bora ver se volta. Não escuto. Não estão te ouvindo. Gente, devia ter algum recurso para a gente saber o que fazer nessas horas, né? De fato, a gente já está encaminhando para o encerramento, porque já são 16h55, né? A conversa com a Maria Emília começa agora às 17 horas, mas parece que o Deri travou. Não escuta, né? Tira o fone para ver se volta. Tira o fone. Eu acho que ele desconectou já, gente, o fone. Enfim, infelizmente essa última pergunta vai ficar sem a resposta imediata, mas depois a gente pode comentar lá. Eu vou pedir ele que nos passe um retorno e aí a gente comenta na publicação, né? Como é que a gente pode pensar esse caso Clementina na sala de aula. Eu acho que foi uma abordagem muito, muito bacana, né? Que traz para a gente um horizonte muito ampliado, né, de como lidar com esse período da ilegalidade, e esse estudo de caso suscita várias questões. Infelizmente, a gente está lidando com uma ferramenta que traz uma série de surpresas, que é essa tecnologia,
E não tem por que se desculpar. Deixa eu comentar aqui. Não tem por que se desculpar. Gente, coloquem comentários afetuosos para ele, porque ele ficou preocupado. Eu vou sinalizar para ele aqui que eu vou encerrar. Eu já estamos com Maria Emília, por conta do horário. Conseguiu, Deri? Não, né? Gente, obrigada, Deri. Você não está me ouvindo, mas eu acho que você me vê, né? Obrigada, ó. Estamos juntos. Saudação de Wakanda. E eu vou encerrar e a gente retoma com a professora Maria Emília. Eu vou demorar, gente, uns 3 minutos só para dar um retorno para ele, tá bom? E obrigada a vocês também que estão nos acompanhando e se mantenham com a gente para poder a gente continuar. Infelizmente, a tecnologia faz dessas, né? Ele está acompanhando aqui no chat, eu tenho certeza. E é isso. Comentem lá na postagem e eu vou pedir para ele para sinalizar uma resposta para esse último questionamento. Tá bom? Eu vou encerrar. Certo? Eu não sei se ele está me vendo. Eu acho que veio. Vocês continuam me ouvindo? Sinaliza aí no chat se vocês estão me ouvindo, para eu ter noção se ele conseguiu escutar o que eu falei. Pronto. Então, muito obrigada, gente. Você está me ouvindo, Deri? Sinaliza no chat, por favor. Pronto. Então, eu vou encerrar, viu, gente? Tchau e a gente retoma.